Às 4 da manhã, no silêncio industrial de South Chicago, potentes faróis rasgam a escuridão. Centenas de agentes federais avançam juntos entre contentores de aço e armazéns aparentemente anônimos. Não é uma rusga antidroga normal, é o início de algo muito maior. Durante anos, a América acreditou que a guerra contra a droga era travada nas fronteiras. Mas o que acontece quando o inimigo já não está fora, mas sim dentro do país? Quando os cartéis não se escondem nas selvas, mas operam nos subúrbios, nos portos, nos distritos industriais. Aquela noite marca o início da Operação Surge, uma campanha nacional contra duas das organizações criminosas mais poderosas do planeta, o Cartel de Sinaloa e o CJNG. Não se trata apenas de detenções. Trata-se de desmantelar uma infraestrutura invisível que inunda as cidades americanas com fentanil. Por que é que o governo dos Estados Unidos decidiu tratar esta operação como uma ofensiva militar? Por que é que de repente drones, inteligência artificial e satélites são usados em solo americano? E sobretudo, quão profunda era esta rede antes que alguém acendesse a luz? Aquilo que estás prestes a descobrir muda completamente o significado da guerra contra a droga. Por trás daquela noite em Chicago, não havia improvisação. A Operação Surge não nasceu em poucas horas, mas é o resultado de meses de preparação silenciosa, coordenada pelos vértices de Washington. Analistas de inteligência, investigadores financeiros e unidades federais tinham começado a ligar dados que, tomados individualmente, pareciam irrelevantes. Fluxos de criptomoedas anômalos, empresas de fachada, contentores que chegavam aos portos americanos em horários incomuns. 22 divisões federais são mobilizadas simultaneamente. Milhares de agentes são colocados em estado de alerta. Sistemas de inteligência artificial começam a mapear nós logísticos suspeitos em 8 estados. Nos mapas operacionais dos Estados Unidos, aparecem cada vez mais pontos vermelhos: Chicago, Phoenix, Houston, Los Angeles. Cada ponto representa um centro de produção, expedição ou lavagem de dinheiro ligado aos cartéis. O objetivo não é prender pequenos traficantes, é atingir o sistema nervoso da organização, cortar as cadeias de abastecimento, quebrar o comando, interromper o fluxo de fentanil antes que chegue às ruas. Mas enquanto os agentes se preparam para o assalto das 4 da manhã, uma pergunta paira no ar. Se esta rede é tão extensa, quão profundamente já se enraizou no território americano? E o que acontecerá quando o primeiro nó for quebrado? Quando as primeiras equipas federais entram nos armazéns, fica imediatamente claro que a ideia tradicional dos cartéis está ultrapassada. Não há selvas distantes nem fronteiras empoeiradas. Há bairros industriais tranquilos, pavilhões anônimos, parques de estacionamento iluminados por luzes amareladas que ninguém realmente nota. Lá dentro, porém, a realidade é diferente. Máquinas para prensar comprimidos, reatores químicos, laboratórios improvisados capazes de transformar o fentanil sintético em milhares de comprimidos mortais. Isto não é distribuição, é produção direta em solo americano. Os agentes adotam uma tática incomum, chamada Knock Silent Breach. Sem sirenes, sem luzes intermitentes. A eletricidade é cortada, os alarmes desativados, as portas abertas em silêncio total. É o mesmo método usado em operações militares de alto risco. Agora é aplicado nas ruas dos Estados Unidos. Drones sobrevoam os telhados, transmitindo imagens em tempo real para os centros de comando. Os sistemas de análise cruzam dados financeiros e movimentos logísticos. Num armazém após o outro, o mesmo padrão emerge. Empresas de fachada, fluxos de dinheiro cifrado, remessas disfarçadas de mercadorias legais. A esta altura, uma nova pergunta torna-se inevitável. Se estes laboratórios existem há muito tempo, quantas outras estruturas semelhantes ainda são invisíveis? E quão profunda é realmente a presença dos cartéis dentro do país? À medida que a operação se expande, os números começam a falar por si. Já não se trata de apreensões individuais ou detenções isoladas. É uma remoção sistemática de capacidade destrutiva em escala nacional. Segundo as fontes federais, nas primeiras fases da ofensiva foram efetuadas mais de 5.000 detenções e apreendidas toneladas de fentanil, além de maquinaria industrial e avultadas somas de dinheiro. Os analistas do FBI processam rapidamente os dados. Poucos quilogramas deste opioide sintético bastam para produzir centenas de milhares de doses letais. As quantidades interceptadas durante a Operação Surge, se tivessem sido introduzidas no mercado, poderiam ter matado milhões de pessoas.
A destruição não é teórica, é matemática, mensurável, assustadora. Nesse momento, a narrativa muda. Já não se fala apenas de crime organizado, mas de uma carga química comparável a uma arma. Um veneno distribuído através de uma rede logística invisível, capaz de se infiltrar nas cidades sem disparar um tiro. No entanto, precisamente enquanto os centros de produção são desmantelados, emerge um sinal inquietante. Algumas rotas não param, deslocam-se. Outros canais começam a ser ativados quase em tempo real, como se o sistema tivesse previsto o ataque. Então, a pergunta torna-se ainda mais urgente. Se isto é o que foi parado, quanto é o que não foi visto? E o que acontece quando um cartel perde um centro, mas ativa imediatamente outro? Enquanto a atenção está concentrada nos laboratórios e armazéns desmantelados, os investigadores descobrem que o CJNG não opera como um cartel clássico. Funciona como uma empresa de logística de alto nível, distribuída entre portos, autoestradas e redes digitais. O coração da operação não é um único local, mas um fluxo contínuo de mercadorias, dados e dinheiro. Nos portos de Long Beach, Miami e ao longo do corredor da Interstate 10, contentores declarados como peças mecânicas ou bens de consumo escondem solventes químicos, maquinaria para a produção de comprimidos e documentos falsos. Cada remessa é acompanhada de faturas de empresas que existem apenas no papel. Por trás, pagamentos em criptomoeda fluem através de carteiras digitais difíceis de rastrear. No Texas, um caminhão interceptado revela não só materiais químicos, mas mapas detalhados de rotas de transporte e prazos precisos. É a prova de uma infraestrutura projetada como uma cadeia de abastecimento global, não improvisação, mas planeamento industrial. Os analistas ficam impressionados com a sofisticação do sistema. Um único contentor pode atravessar continentes sem levantar suspeitas, enquanto sob um fundo falso se esconde um módulo de produção inteiro. A esta altura, a operação já não é apenas repressão, é o reconhecimento de uma economia subterrânea multimilionária. Mas se o CJNG consegue mover-se com esta velocidade e precisão, quanto tempo demora a reconstruir uma rota quando uma é fechada? E até que ponto esta rede é realmente visível? É nesta fase que a investigação toma um rumo inquietante. Seguindo os fluxos logísticos e financeiros, os investigadores percebem que o problema não é apenas externo. Algumas engrenagens fundamentais do sistema de segurança interno estão comprometidas. Não se fala de violências espetaculares, mas de acessos silenciosos, favores trocados, controlos ignorados no momento certo. Nos documentos apreendidos aparecem rubricas de despesas que fazem referência a serviços de inspeção evitados, atrasos voluntários nos manifestos de carga, reclassificações de mercadorias como equipamentos agrícolas ou componentes industriais. Em alguns casos, contas bancárias e pagamentos em criptomoeda levam a funcionários de portos, inspetores e até agentes locais. É um modelo conhecido pelos analistas: colusão e coerção. Pequenas quantias, favores repetidos, dependências criadas ao longo do tempo. Um sistema que não força as portas, mas as encontra já abertas por dentro. Tal como nas guerras secretas do passado, a ameaça mais perigosa não chega frontalmente, mas esconde-se por trás de papéis institucionais. Esta descoberta muda a percepção de toda a operação. Os portos, os armazéns, as autoestradas deixam de ser zonas seguras, mas sim terreno disputado. E se o cartel conseguiu infiltrar-se tão profundamente, quantas outras portas ainda permanecem abertas? A este ponto, em Washington, a discussão muda de tom. O que tinha começado como uma operação de combate ao narcotráfico é reavaliado como uma ameaça direta à segurança nacional. As provas recolhidas mostram que o cartel de Sinaloa e o CJNG não são meras organizações criminosas, mas estruturas transnacionais capazes de infiltrar instituições, manipular infraestruturas e movimentar capitais em escala global. A decisão marca um ponto de não retorno. Ambos os cartéis são designados como organizações terroristas estrangeiras, e isto abre a porta a instrumentos legais e operacionais até agora reservados a contextos de guerra. Congelamento de bens, vigilância avançada, cooperação entre inteligência, forças da ordem e aparelhos de defesa. As operações no terreno mudam de rosto. Os ataques já não são planeados como simples detenções, mas como ações coordenadas, simultâneas, com apoio tecnológico em tempo real. Drones, análises satelitais,
rastreamento dos fluxos financeiros tornam-se parte integrante da estratégia. A mensagem é clara: se o inimigo não está apenas além da fronteira, mas aninhado nos portos, nos armazéns, nos sistemas de controlo, então a resposta deve ser total. Mas esta escalada levanta uma questão fundamental. Quando uma sociedade combate um inimigo sem uniforme e sem frentes definidos, onde acaba a segurança e onde começa um novo tipo de guerra?